Vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Nós falamos sobre algumas ciladas do diabo, começando pela cilada do engano. Nós falamos que o diabo, através do engano, ele ilude as pessoas a se orgulharem, a se sentirem autossuficientes. E isto faz com que estas pessoas, sem perceber, se afastem de Deus e caiam ou tropecem na fé. Nós vimos também que, através do engano, ele utiliza falsos ensinos, a fim de arrebatar multidões com o ensino falso das Escrituras. Veja bem, não estou me referindo àqueles pregadores que não sabem o que diz a Escritura, porque tem também, não deveria ter pregadores que não sabem o que diz a Escritura. Se ele não sabe, então não devia ser pregador. Se é um pregador, então devia estudar. É assim que funciona a fé cristã. Mas as pessoas não querem estudar, não têm certeza do seu chamado. Isso quando são crentes que eu estou falando, de verdade. Abrem uma igreja e começa a propagar engano. Então nós vimos também que o inimigo das nossas almas utiliza não somente os falsos ensinos, mas também o secularismo, que é a maneira que os crentes pensam de acordo com este mundo. O diabo engana as pessoas, colocando na mente deles que se eles pensarem de acordo com este século, eles estão avançados. E o cristão tem que ter uma mente diferente. A mente do cristão, ela é uma mente bíblica. O cristão não pode admitir que todo este modismo que estamos envolvidos em nosso século venha corromper a sua forma bíblica de pensar. E veja, não estou me referindo apenas em pensamentos cristãos eclesiásticos, não. Eu me refiro a pensar biblicamente com relação a tudo. É você ter uma cosmovisão, uma visão completa deste mundo de acordo com o ensino bíblico. Já falamos sobre isso. Falamos também que o diabo utiliza do engano para trazer comodismo aos crentes. Porque uma vez o crente acomodado, ele pensa que está tudo bem, quando na verdade vai muito mal com Deus e com a sua obra. Nós falamos que o diabo, além do engano, ele utiliza também da tentação. A Bíblia chama ele de tentador, em Mateus 4, verso 2. E ele tentou o próprio Filho de Deus, não tentará a cada um de nós? Nós vimos também que o diabo utiliza da sua cilada da acusação. Quando ele vê cristãos caindo em suas tentações e pecando contra Deus, ele então começa a acusar estes crentes para que esses crentes não orem, não peçam perdão a Deus. E isso funciona na maioria dos casos. Pessoas se afastam da presença de Deus porque julgam que não foram perdoadas pelo Senhor. Elas mesmas se afastam de Deus porque imaginam que o pecado que ela cometeu, Deus não lhe perdoará. Às vezes, a acusação de Satanás, ela é disfarçada de uma falsa humildade. A pessoa chega diante de Deus e diz assim: eu não vou pedir perdão a Deus porque este pecado que eu cometi, eu não sou digno do seu perdão. Parece bonito, mas é diabólico. Isso é diabólico. Não, eu cometi um pecado que eu não mereço o perdão do Senhor. Isso é extremamente diabólico. Porque merecer, ninguém merece nada. Nós não merecemos nem mesmo estar respirando. Nós não merecemos nem mesmo estar vivos. Como diz o pregador Josemar Bessa, ele diz que nós estamos na sobrevida. Nós estamos sobrando aqui na terra. Porque se Deus fosse executar o que nós merecemos, já teríamos morrido. E aí a gente acha que pode exigir de Deus alguma coisa. Portanto, o diabo vem com esta acusação, e aí a gente admite, realmente. Olha só, não parece humildade? Não.
Não mereço o perdão de Deus. Meu pecado foi muito grave. Parece muito cristão isso, mas é diabólico. Precisamos tomar cuidado com isso. E hoje nós vamos falar sobre a destruição. Esta cilada astuta de Satanás, a destruição, é referido em Apocalipse, capítulo 9, verso 11. O diabo é chamado de Apolion no grego e de Avadon no hebraico. Ambas as palavras significam destruidor ou destruição. Isso quer dizer que, no fim das contas, Satanás quer mesmo é destruir. Quando ele engana, o propósito dele não é só deixar você enganado, é deixar você destruído. Quando ele tenta, o propósito dele não é apenas que você peque, mas que você seja destruído. Quando ele te acusa, o propósito dele não é apenas que você se afaste da comunhão com Deus e da igreja do Senhor, mas é destruir você pela acusação. E agora ele utiliza da destruição propriamente dita. Há um texto muito conhecido na Bíblia, em João capítulo 10, versículo 10, que diz: o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Jesus, ali naquele contexto, ele não está falando do diabo. As pessoas acham o seguinte, aliás, já até trocaram este versículo, né? O ladrão, eles colocam o diabo. O diabo só vem para roubar, matar e destruir. Quantos não já ouviram isso? Este versículo diz o ladrão, ele não diz o diabo, ele não diz o lobo. Ele diz o ladrão. No contexto de João 10, o ladrão, se você ler os primeiros versículos de João 10, Jesus diz assim: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo dos falsos cristos. Muitos chegaram antes de Jesus dizendo que eram Messias. Na verdade, eles não eram Messias. Eles eram os falsos Messias, os falsos cristos. Então, quando Jesus chega no verso 10 e diz: o ladrão não vem a não ser para roubar, matar e destruir, ele não está falando do diabo. Ele está falando dos falsos cristos. Ele está falando dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos apóstolos. Jesus Cristo está dizendo que estas pessoas, embora não sejam o diabo, elas estão usadas pelo diabo para poder destruir, para roubar a verdade, para matar, destruir sua vida cristã. Porque os crentes hoje, como disse e repito, eles têm muito mais medo de um demônio aparecer para ele no quarto à noite do que o real medo que nós devíamos ter, que é acreditar nas mentiras de Satanás que são pregadas como se fosse verdade. E disso as pessoas não têm medo. Quem é que tem medo de ser enganado por um falso profeta? Eu não conheço. Eu não conheço nenhum crente que tem medo de ser enganado por um falso profeta. Porque basta aparecer um falso profeta para a maioria dos crentes seguir. Como é que tem medo? Não tem. Agora tem medo do diabo aparecer no quarto para ele. Essa astúcia maligna vem dele mesmo, porque desvia o nosso foco daquilo que deveríamos nos concentrar. A Bíblia não diz que Satanás vai ficar aparecendo no quarto dos outros, mas ela diz que falsos profetas se levantarão para destruir as pessoas. Ninguém presta atenção na Bíblia. Muito bem. Não resta dúvida de que esses ladrões que Jesus cita em João 10:10 são enviados de Satanás com a intenção de enganar e finalmente destruir as ovelhas de Jesus. Vamos ver hoje quais são então os intentos do maligno na arte da destruição. O que afinal ele procura destruir? E finalmente nós vamos ver a destruição do destruidor. Vejamos. A tentativa de Satanás em destruir o céu de Deus. A primeira tentativa de Satanás foi destruir o céu.
Embora Satanás tenha carregado a terça parte das estrelas, usando aqui a linguagem de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, a parte A Bíblia diz que a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas, dando a entender aqui que quase metade dos anjos caiu com ele. Embora ele tenha conseguido quase a metade dos anjos, ele, na verdade, intentava trazer todos. Ele queria destruir o céu de Deus. Na linguagem profética, Ezequiel 28 diz que ele multiplicou o comércio dele. Óbvio que, a princípio, está falando do rei de Tiro, mas utilizando uma linguagem muito mais profunda e falando de como que Satanás, ele teve esta condição de multiplicar o seu comércio entre os anjos de Deus, levando estes anjos a acreditarem nele, a duvidarem de Deus, a provocarem uma rebelião, como diz Apocalipse 12, e houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. Então muitos anjos acreditaram no dragão. A intenção dele era destruir o céu de Deus, mas os irmãos já sabem da história, como nós falamos aqui na semana passada. Agora vejamos que Satanás também tem uma outra tentativa. Não deu certo lá no céu, ele vai destruir a humanidade. E Satanás começa a tentativa de destruição na humanidade dentro dos lares. Satanás, se ele conseguir desarticular a estrutura fundamental de uma sociedade, que é a família, obviamente toda a construção social estará comprometida a ponto de esfacelar-se. Os lares são destruídos de várias maneiras. Eu não peço aos irmãos que olhem para a sociedade como ela está, como sendo motivo a própria sociedade. Não. A sociedade está, tendo como motivo as famílias. Nós não temos mais as famílias que cuidam, que criam os seus filhos. Obviamente, quando eu digo não temos mais, estou falando da maioria. Óbvio que há, mas é uma minoria silenciada, não é silenciosa, é silenciada, porque a própria sociedade silencia as famílias que querem preservar a moral. Hoje você não vê mais os pais limitando os seus filhos. Você não vê mais isso. Os filhos fazem o que querem desde cedo. Desde que começam a sua vida. Eles saem de dentro da bolsa lá, sei lá, daquele negócio lá que a mulher ganha, o neném. Ele já sai dali para um mundo estranho, diferente lá fora, porque estava acostumado ali 9 meses dentro. Chega a um mundo externo, ele nem sabe o que é o mundo, mas ele quer impor o seu jeito. E os pais hoje estão deixando. Antigamente não deixavam. Você veio para cá agora, moleque, você não sabe como é que é esse mundo não, você vai aprender comigo. E botava moral, desde cedo, desde a hora que nascia, botava moral naqueles meninos, nas crianças, para que entendam que aqui já existia gente quando você veio a esse mundo. Aqui já existia uma lei, aqui já existia uma regra quando você veio. Você não bota as suas regras aqui. Mas hoje não. Nasceu, já está mandando. Todo mundo se submete a uma criança quando ela nasce. Todo mundo. É mãe, é pai, é vó, é vô, é tio, é primo, todo mundo. E a criança cresce com aquilo, ninguém corta. O que vai acontecer? Ela acha que ela vai dominar o mundo, igual o Cérebro e o Pink, né? Vamos dominar o mundo. Acha que vai dominar o mundo, porque dominou em casa. Então, meu querido, o que eu disse antes, qual foi a frase? Não olhe para a sociedade tendo como motivo o seu esfacelamento. A própria sociedade não. O motivo do esfacelamento é a casa, é a família. Olhe para a família como
como culpa disso, como origem disso. A pessoa ela vai sair de dentro da sua casa imaginando que a sociedade externa é como aquela sociedade interna. Ela vai imaginar que lá fora é que nem lá dentro. Que os mesmos privilégios que ela tinha lá dentro, ela vai ter lá fora. E o que nós encontramos, meus irmãos, é que Satanás, ele não atinge, em primeiro lugar, a sociedade externa, não. Ele busca atingir a casa da gente. Ele busca destruir a nossa família. Porque ele sabe que se ele atacar na raiz, todo o resto vai ser podre. Satanás não é burro. Satanás não é topeira. Satanás, ele é articulador. Ele é um ser espiritual, inteligentíssimo. Ele é sagaz. Desde Gênesis, a Bíblia chama ele de mais sagaz de todos. Então, Satanás, ele não vai atingir a nossa sociedade. Primeiro, ele vai atingir a casa, a família. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Não quero que os irmãos pensem que eu estou falando de vocês. Eu estou falando dos exemplos verdadeiros. Várias maneiras como os lares são destruídos. Preste atenção nos exemplos. Desrespeito entre marido e mulher, na frente dos filhos principalmente. E mesmo que não seja na frente dos filhos, está errado. Eu não vou repetir isso daqui. Fica parecendo que eu estou querendo... Meus irmãos, já preguei sobre isso aqui em Efésios 5, 22 para frente. Mas vejo que, como o apóstolo Paulo, ele não queria falar desse assunto, ele queria falar de Jesus. Mas ele sabe que nós somos lentos. Nós somos lentos para aprender as coisas, então Paulo vai detalhar as coisas. Cuida do teu lar, meu irmão. Cuida da tua casa, minha irmã. Respeita o teu marido. Para de debater, de discutir, pelo amor de Deus. Eu digo, eu já vi casais viver até o fim sem amor, mas nunca vi viver sem respeito. Nunca vi viver sem respeito. Conheço casais de idosos, que viveram até o fim de suas vidas sem amor, mas não sem respeito. Sem respeito eu não conheço nenhum que viveu. E esse desrespeito passa para os filhos, porque ele olha e diz assim, bom, meus irmãos, veja como é natural essa questão da autoridade. Deus que criou isso, por isso que é natural. A criança, quando você fala mais grosso com ela, ela sabe que você é a autoridade dela. E eu digo, o pai principalmente, até por isso talvez Deus tenha colocado a voz mais grossa para nós. Nós temos uma mudança de voz na adolescência e engrossamos a voz. As crianças então ouvem a nossa voz mais grave do que a da mãe, e então elas tremem e nos respeitam. Que bom isso. Estou fazendo essa experiência lá em casa. E tem hora que ela assusta. A Micaela assusta, então ela sabe que está errado. Eu acho que o coração dela treme. Meus irmãos, quando então, olha onde eu vou chegar. A criança que vai respeitando o seu pai, vou falar do pai, por causa da voz. Óbvio que também tem que respeitar a mãe, mas vamos aqui para o que eu quero dizer. A criança que vai crescendo e respeitando o pai por causa da sua voz, quando ela vê a mãe desrespeitando o seu pai, ela diz, então meu pai não é o que eu pensava. As mães são culpadas, em maior parte dos casos, dos filhos desrespeitarem os pais, os homens, porque elas desrespeitam o marido na frente dos seus filhos. É errado fazer isso até em particular, quanto mais na frente dos seus filhos. Oh Deus, faz teu povo entender isto, Senhor. Irmãos, se tem uma coisa que traz pavor e destruição para a tua casa, é a mulher levantar a voz para o marido. Ah, então o marido pode fazer o que quer? Não, está errado também.
Ele não é dono da casa, ele é mordomo, é diferente. Ele cuida da casa que pertence a Deus e cuida como se fosse o próprio Cristo cuidando. Mas a mulher levantar a voz para o marido, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estáis chamando a desgraça para dentro da sua casa. Você vai ver teus filhos indomáveis. Indomáveis! Porque é natural que eles respeitem a voz grave do homem. Mas quando veem que a mãe não respeita, então acaba tudo. Agressões verbais, agressões físicas. Creio que não precisamos nos demorar neste aspecto, pois as pessoas confundem autoridade com autoritarismo. Tem homem que acha que a autoridade dele dentro de casa tem que ser imposta pelo grito. Meu irmão, quando você utiliza o grito como recurso, você está dizendo para a pessoa que você já perdeu todas as estribeiras da sua autoridade. Por isso que o respeito para com o marido deve ser consciente e voluntário da parte da mulher, para que o marido não tenha que utilizar deste recurso tão destrutivo, que é o grito, que é o desrespeito, que é a agressão verbal. E muitos que não têm o temor de Deus utilizam da agressão física também. Eu quero agradecer a Deus que não temos casos assim aqui, mas muitas igrejas, os pastores penam com isto, meus irmãos. Outros problemas que nós encontramos são traições. A infidelidade para com a aliança que foi feita dentro da casa. Modos e maneiras de destruir a família. Satanás, ele conduz todas estas coisas com muita habilidade. Ele conduz com muita maestria, porque ele sabe que esta quebra da aliança levará a pessoa a tentar manter o seu orgulho ao invés de manter sua casa. Uma pessoa traída, ela diz, eu estou mais aí para o meu orgulho, não para a minha família mais. Então, ao invés de perdoar, ao invés de reconciliar, ela prefere divorciar, ela prefere acabar com tudo. E aí, olha o plano destrutivo de Satanás chegando ao seu fim, ao seu objetivo. Embora a pessoa que a isto comete, ela própria já destruiu sua casa. O divórcio por causa da infidelidade, ele é simplesmente o selo da destruição, ele não é a destruição. A destruição foi feita antes. Outro caso que o inimigo utiliza são vícios e mentiras. Pessoas viciadas que chegam em casa bêbadas, mentindo para seu cônjuge, mentindo para a sua família, dizendo que vai trabalhar e vai fazer outras coisas que destroem a sua própria vida e destroem aqueles que estão próximos de si. Divórcios, separações. Atualmente o diabo também utiliza de construção de lares, vamos chamar de paradomiciliares. Os lares paradomiciliares são lares que o diabo constrói hoje completamente diferente do plano ideal, do plano natural de Deus, que é homem e mulher. São lares de pares homossexuais. Deturpação na maneira de criar os filhos. Criam os seus filhos de maneira como o mundo ensina. Permitem que as escolas ensinem seus filhos da maneira que está lá dentro das escolas. O homossexualismo imperando dentro das escolas. O lesbianismo e muitas outras coisas que derivam destes pecados. Influências externas de um Estado impositor sobre os valores da família. Pais cristãos que permitem que o Estado interfira dentro de sua casa, ensinando ele a criar seu filho. Kits gays dentro das escolas,
mostrando para uma criança de 6 anos como que é um relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo. E pais que não acompanham seus filhos na escola para saber como está a conduta do seu filho lá dentro. Meus irmãos, o diabo está destruindo nossas casas e está utilizando este sistema mau e diabólico que é governado por ele mesmo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e nós deixamos nossos filhos na mão do Estado. Nós não estamos lá monitorando e chegando nas escolas e falando: ei, aqui ó, não quero saber de palhaçada com meu filho, o filho é meu. Não é o Estado que vai orientar meu filho, não, senhor. Tá certo? A questão aqui é o seguinte: quem é pai, quem é mãe sou eu. A questão aqui é a seguinte: você como Estado, como escola, está aqui para trazer para o meu filho apenas informação de disciplinas, de matérias. Eu não quero que você traga para o meu filho informação sobre moralidade. Isso eu crio na minha casa. Eu que ensino estas coisas. Educação vem da minha casa. Ministério da Educação. Que Ministério da Educação? Ministério da Educação é do pai e da mãe. Ah, tá assim porque educação... Que educação? Você vai para a escola para ser educado, rapaz? A escola não existe para formar, ela existe para informar. Quem forma é a família. Lute pelos seus valores. Impeça esse estado maquiavélico, impeça esse governo marxista, progressista, homossexual, a colocar as mãos sobre seu filho. Impeça isso. Esse estado nosso é uma vergonha. A política nossa é um vexame. Todo mundo se preocupa com a corrupção monetária, financeira da política, mas quase ninguém fala da corrupção moral destas pessoas. Estão preocupadas com o dinheiro porque Mamon é o Deus deste século. As pessoas adoram dinheiro, por isso que não aguenta ver ninguém colocar a mão no seu dinheiro e reclamam por causa do dinheiro, mas ninguém reclama porque está ensinando seu filho a ser gay. Considera isso natural. Perdemos os nossos valores, meu irmão. Outra coisa que o diabo utiliza é de traumas, abusos dentro de casa, com crianças sendo abusadas pelos próprios pais, por amigos dos pais, por familiares. Estas são atitudes que o inimigo tem utilizado para destruir famílias. Outra coisa que hoje está acontecendo: inversão dos papéis estabelecidos na criação, gravidez indesejada, filhos rejeitados. O que temos hoje são muitas e muitas coisas que acontecem dentro do nosso lar que foram subvertidas por Satanás. Crianças que são criadas sem seu pai, sem sua mãe, presenciam brigas e separações dos seus pais diante dos seus olhos. Traumas de abusos que levam estas pessoas a serem aquilo que mais tarde vai ser a escória da sociedade. Satanás começa dentro de casa. Ele começa, seu papel de destruição é dentro de casa. Atualmente o governo agora, que Deus nos guarde, não somente o poder, legislativo, mas também o judiciário, assinando a favor do aborto. Onde nós vamos parar, meu irmão? Aonde nós vamos parar, meus irmãos? E eu digo para vocês, quem é que neste Brasil, em termos humanos, manda no judiciário? Quem? Meus irmãos, não posso gastar todo o meu tempo para falar
de projetos destrutivos do diabo para a família, porque não tem limites. Não tem limites. Mas deixe-me estender isto agora para fora de casa. Satanás coloca isto a modos ampliados, porque ele se vale de guerras, lançando homens uns contra os outros, sob vários pretextos políticos, econômicos e até religiosos. Por exemplo, guerras em nome de Deus, que já aconteceram desde a Idade Média, ou desde que o mundo é mundo, pessoas fazem guerra em nome de Deus. Satanás é tão ardiloso que hoje ele joga as nações umas contra as outras, não é? Mas no futuro, diz a Bíblia, que ele reunirá as nações contra Cristo. Você já pensou como ele é sutil? Atualmente ele joga as nações umas contra as outras, mas quando for contra Cristo, todas as nações vão estar em paz. Mas contra Cristo. E você, como cristão, na época lá, você vai olhar e falar: ué, meu filho, mas você não estava em guerra com aquele país lá? Estava, mas agora contra Cristo nós somos amigos. Igual Herodes e Pilatos. Nunca se conversavam. O dia que foi para crucificar Jesus, os dois beberam até vinho junto. Igual saduceus e fariseus. Eles viviam brigando, porque um cria nisso, outro não cria, outro cria naquilo, outro não cria. Mas quando foi para crucificar Jesus, os dois se juntaram e gritaram lá, influenciaram o povo a pedir a crucificação. Desta mesma forma, as nações brigam hoje entre si, mas quando for para perseguir a igreja na pessoa do anticristo, eles se unirão, meus irmãos. Eles não vão ter mais diferenças. Satanás é sutil. A Bíblia diz em Apocalipse 16, do verso 12 ao 16, Apocalipse 19 e Apocalipse 20, do 7 ao 10, que Satanás, na pessoa do anticristo, reunirá as nações contra Cristo. Mas, meus queridos irmãos, o diabo não utiliza apenas de métodos de destruição física, mas também ele destrói as nações interiormente, degenerando o senso moral das nações, inverte valores sociais, familiares, morais, valoriza a imoralidade, cegando os poderes legislativos, judiciários e executivos para legalizar a maldade e o pecado, inclusive os horrores como o aborto, entre outras aberrações morais. Meus irmãos, uma nação imoral se degenera, ela não precisa de guerras civis e nem de guerras externas para destruí-la, somente dela ser imoral, ela própria se degenera. E isto é concordar com Satanás. Quem é que é contra a vida? Não é o diabo? Deus é o Deus da vida. O diabo, ele é o promotor da morte. E você acha que os nossos poderes estão aí para a vida? Olha o que o judiciário fez agora. Aprovando o aborto até o 3º mês de vida na gestação, dizendo que cientificamente um feto, ou seja lá, um embrião até o 3º mês, ele não tem o córtex cerebral que faz ele sentir as dores e nem ter consciência. Isto é, até o 3º mês, o seu filho é um objeto. Meus queridos irmãos, aonde nós vamos chegar? Uma nação sozinha, debaixo de imoralidade, caminha para a sua própria destruição. A sociedade também é destruída internamente quando a corrupção gera mais corrupção ainda. Pessoas corruptas no nosso meio, na nossa sociedade, veem grandes oportunidades de se enriquecerem ilicitamente e não combatem isso porque seu desejo é corrupto. Você vê político projetando lei contra a corrupção deles mesmos? Não. Agora estão querendo colocar, por exemplo, a igreja para ser tributada. Agora está aí, debaixo de uma opinião de um estudante. Olha como é que está nosso país. Um estudante fez uma carta dando uma opinião, enviou para o Senado, e o Senado leu e achou justo, achou necessário. Vamos votar para que a igreja seja tributada a pagar os impostos. Qual a base? Porque tem muitos pastores se enriquecendo. Você conhece 100% das igrejas? Não.
O que eles conhecem são as de televisão, estas igrejas de mercado que colocam o escândalo no nome de Jesus. E aí agora, representando 1 ou 2% de todas as igrejas, eles querem impor uma lei agora que todas as igrejas, até as que são honestas, vão ter que fazer isto. Ora, afinal de contas, as suas doações não são voluntárias? Os dízimos que nós trazemos, as ofertas que nós trazemos não são voluntárias, não são espontâneas? Elas também não já são de um dinheiro que você já pagou seus impostos? Que o governo quer? Se há pastores que estão realmente fazendo porque existe, põe a polícia para investigar, ué. Coloque investigação no cara, não na entidade. E se houver ligação com a entidade para lavagem de dinheiro, então sim, vai lá e fecha as portas. Você vê, meus irmãos, porque tudo isso é corrupção gerando corrupção. Olha, o governo quer atacar o tráfico. Qualquer coisa que trafique, porque tráfico não paga imposto. Mas sobre aqueles que pagam imposto, o governo vai e rouba. Você entende? Que tipo de destruição é este que Satanás está causando na nossa sociedade? É uma degeneração moral, é interna. O governo é, no mínimo, tão corrupto quanto o tráfico, pois, enquanto o tráfico lesa financeiramente o governo, este, por sua vez, lesa a sociedade que lhe sustenta. Todo esse jogo sujo de Satanás envolve várias pessoas da sociedade em crimes e vícios. Muita gente parte para a criminalidade, para os vícios por causa disto. E depois eles vêm jogar a culpa na família. Eles vêm jogar a culpa nas escolas. E diz, não, as pessoas estão virando bandido por causa das casas, por causa das famílias. Também. Estão virando por causa das escolas, porque não tem oportunidade de emprego. E começam a dar as desculpas mais furadas que existem. Quando, na verdade, os mesmos corruptos estão vestidos de terno e gravata nos palácios do nosso país. Os irmãos devem pensar que eu estou dando discurso político aqui. E o que eu estou mostrando hoje aqui é que Satanás, o Deus deste século, governa pelo sistema político que há no nosso país e neste mundo. Porque Deus permite que ele faça isso. E os irmãos devem pensar então, por que Deus faz isso? Por que Deus não põe o Espírito Santo para fazer isso? Deus permite que Satanás governe este mundo porque este mundo é um mundo caído e um mundo caído precisa ser destruído. E para ser destruído ele precisa estar na mão do destruidor. Então Deus coloca este mundo na mão do destruidor para que o destruidor destrua este mundo. E este mundo será destruído. E nós estamos aqui neste mundo. Nós somos uma sociedade diferente. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós não somos corrupção. Nós não somos isto que eu estou relatando aqui. A igreja de Jesus Cristo é um povo lavado, transformado, redimido pelo sangue do Cordeiro. E é diferente que ela tem que ser. Portanto, tudo isso que tem nome de igreja e faz desta forma, não é igreja. A igreja é uma sociedade diferente do mundo. O mundo é trevas, a igreja é luz. O mundo é podridão, a igreja é sal. Você se sente atraído pelas corrupções? Então você não é crente. Esse jogo de Satanás traz revoltas familiares, não é verdade? Revoltas pessoais, revoltas religiosas, revoltas sociais, pessoas que se afundam no submundo da delinquência. Por que tem muita gente querendo ir embora do Brasil? Por que tem muita gente querendo morar no exterior? Porque não aguentam o fedor desta corrupção, desse lixo moral que é o nosso país. Mas digo para os irmãos, este é o destino de uma sociedade sem Deus. O vice-presidente dos Estados Unidos, que agora ganhou com Donald Trump, ele deu um discurso, nesse discurso ele disse, agora nós vamos reger os Estados Unidos da América debaixo da potente mão de Deus.
Ele é da Igreja Batista. E ele falou assim: porque esta é uma nação que se chama pelo nome do Senhor. E a Bíblia diz que a nação que se chama pelo seu nome, quando ela se arrepender, orar, humilhada diante de Deus, Ele perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Deu esse discurso. Cadê? Aqui no Brasil. Estado é laico, então os crentes tudo tem que trancar a boca, rapaz. Falta profeta nesta nação. Tem falso profeta de sobra, mas profeta de Deus falta. Este é o caminho de uma sociedade sem Deus. Filósofos, psicólogos, médicos, sociólogos, analistas sociais, todos se distanciam de Deus, empurram a mente teísta para as margens do esquecimento. Obrigam a sociedade a ser uma sociedade ateísta. Impõem a sociedade que se esqueça de Deus e viva por si mesma. Querem seguir a proclamação de Nietzsche, que no século XIX proclamou a morte de Deus. E ainda que a morte de Deus tenha sido proclamada, a ideia de Deus continua incomodando os seres humanos. Meu irmão, ninguém pode matar a ideia de Deus, porque Deus colocou a sua ideia no coração dos homens. Eclesiastes 3, verso 11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo que o homem não possa descobrir as coisas, ele sabe que há um Deus. Uma sociedade ateia, que se gloria de não ter Deus, a quem que ela vai exaltar? Será apenas a humanidade? Não, meus irmãos. Exaltará o próprio Satanás. Além dessas destruição em massa nos aspectos socio-morais, nosso adversário ainda persegue e destrói vidas. Deixe-me parar por aqui neste aspecto. Vimos destruição das famílias, destruição da sociedade, mas deixe-me falar de destruição de pessoas. Porque Satanás, neste mundo caído, persegue e destrói vidas particularmente. Existem comunidades inteiras neste mundo que são arrastadas pelos cultos aos demônios, cegas, inteiramente possessas pelos espíritos imundos, que carregam suas vítimas para a morte sem compaixão alguma. E antigamente havia muita explosão missionária, hoje ninguém quer mais ser missionário. Antigamente as pessoas queriam, e elas iam de fato. Elas iam para as tribos que adoravam a criação, o animismo. Elas iam para tribos, para aldeias canibais, para levar o evangelho de Jesus Cristo ao conhecimento destas religiões totemistas. Mas hoje ninguém quer ser missionário, porque custará sua vida, meus irmãos. Mas ainda o diabo se utiliza do avanço tecnológico também, para provocar destruição na natureza, de modo que causa poluição e grande número de morticínio, conforme a palavra nos relata em Apocalipse 8, a partir do verso 7. Os irmãos devem se lembrar de que no Apocalipse temos ali informação sobre 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Se os irmãos lerem estes relatos do Apocalipse, embora de forma simbólica, os irmãos vão ver que espíritos malignos saem para destruir a natureza. Eles tornam as águas amargas, ou seja, poluição das águas. Eles escurecem o sol, ou seja, poluição do ar. Eles matam as vidas marítimas e naufragam as navegações marítimas, ou seja, poluição nos mares, derramamento de óleo e petróleo, que ceifa muitas e muitas vidas marítimas. Leiam com inteligência o Apocalipse e vocês vão ver que no final dessas contas, este versículo que eu citei no início de Apocalipse 9:11 diz que o nome do rei desses demônios é Abaddon no hebraico e Apolion no grego, que é o destruidor. E quem é este senão o próprio Satanás? É permissão de Deus, claro. Deus é o soberano, Deus é o governante máximo, e o diabo nada pode fazer fora da permissão de Deus.
Mas Deus mesmo estabeleceu isso, conforme você pode ler nos 7 selos, nas 7 trombetas e nas 7 taças. Então se cumprirá Apocalipse 12:12, que diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sim, visto que o homem carrega a imagem de Deus em si, ainda que manchada pelo pecado, o diabo visará destruí-lo por completo. Quero encerrar hoje aqui a primeira parte falando da destruição de Satanás. Falando apenas sobre o que ele faz para destruir a sua casa e o que ele faz para destruir a sua sociedade e o que ele faz para destruir o meio ambiente em que você vive. Semana que vem nós ainda vamos ver mais tentativas dele destruir. O próprio Satanás tenta destruir a palavra de Deus. Satanás tenta destruir o próprio povo de Deus, a igreja. Você pensa que a estratégia... Irmãos, nós não estamos lutando contra um ser frouxo. Nós não estamos lutando contra um espiritinho que está preocupadinho com um ser humaninho. Não, nós estamos lutando contra o diabo. Estamos lutando contra o espírito-chefe dos anjos caídos, que foi sutil, enganador, trouxe quase a metade dos anjos com ele, nesse engano, nessa mentira que ele propagou, sabe-se lá o que ele disse, para que esses anjos acreditassem e realmente quisessem segui-lo. A Bíblia não diz. Nós estamos falando de um ser que ele não quer apenas destruir um indivíduo, ele quer destruir a raça humana. E para isso, meus irmãos, ele se vale dos mais altos escalões do governo que existe na humanidade. Ele se vale muito mais do avanço tecnológico para fazer com que pessoas dominem umas sobre as outras e com isso explorem cada vez mais os recursos da criação de Deus para que nós, os seres humanos em completo, até eles inclusive, sejam destruídos. Nós vamos ver no final desta mensagem da destruição que há uma voz que vem do céu e diz: chegou o tempo, ó Deus, que o Senhor destruirá aqueles que destruíam a terra. Fica tranquilo, tudo isso está guardado no livro de Deus, viu, meus irmãos? Você está pensando que Deus não se importa? Ah, porque Deus entregou, então ele não se importa. Desde quando Deus não se importa? Deus não é deísta. O que é deísmo? É aquele que criou o mundo, deu corda e soltou, se vira. Deus não é deísta. Deus interfere na sua criação. Deus está presente na sua obra. E ainda que o diabo esteja com toda essa autorização de Deus, Deus está no controle e cobrará a cada um segundo as suas obras, daquilo que eles fizeram da sua criação. Chegou o tempo de destruir aqueles que destruíam a terra, olha o que diz o texto de Apocalipse. Então não pense que Deus não se importa. Não é pelo fato dele ter entregado esse sistema para o inimigo, não é pelo fato dele ter permitido que Satanás tenha autorização para destruir, que Deus não se importa, não. Aliás, ele usará todas estas coisas para encher o cálice da sua ira, diz a palavra do Senhor. E quando este cálice da ira de Deus se derramar, meus irmãos, é impossível suportá-lo. É impossível. Hoje falei apenas de 2 aspectos da destruição. 3, família, sociedade e meio ambiente. Semana que vem vou falar de mais 2 aspectos da destruição de Satanás. Ele tenta destruir a própria Bíblia e tenta destruir a própria igreja. E vou finalizar no 3º aspecto, semana que vem, dizendo a destruição do destruidor. Porque o verdadeiro destruidor não é Satanás, é Deus. Deus é o verdadeiro destruidor. Que o Senhor nos ajude. Agora eu digo para você, meu irmão, você não é crente? Sim ou não? Amém ou não? Amém. Que crente é nhenhenhê? Você é crente ou não é? Amém.
Então, bota moral na sua casa, rapaz. Bota a Bíblia dentro de casa. Sociedade querendo infiltrar, não. Meu filho não. Você pode fazer isso com um filho de pai que não liga. Eu me importo. E eu proíbo. Eu proíbo. Vocês não estão aqui para influenciar. Vocês estão aqui para falar das disciplinas, das matérias. E acabou. Se todos os pais fizessem isso, essa palhaçada desse governo acabava. Mas fica todo mundo submetendo. Por quê? Porque acha bonito na Europa. Acha bonito nos Estados Unidos. Se você acha bonito a Europa, meu irmão, eu não estou falando dos cartões postais. Se você acha bonita a moralidade europeia, saiba que eles estão completamente longe de Deus. Eles, os europeus, já se consideram, já se chamam, sabe de quê? Pós-cristãos. Ou seja, estamos depois dos cristãos, depois do cristianismo. Você sabe o que tem depois do cristianismo? Inferno. É isso. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar em pé, orar ao Senhor.